Chegou no balcão do inferno o primeiro caçador do Lucas Vilela, membro aqui do canal. Lembrando a todos de deixar o seu like agora e para mandar o seu texto é só virar membro do canal e os dados estão aqui embaixo. Bora? Bora. Estavam longe de segurança dos portos de Uruk há mais de um mês. Em outras aventuras, é uma vibezinha RPG, né? Eu gosto. Em outras aventuras já haviam se lançado ao mar em busca de tesouros incertos, mas dessa vez era diferente. Talvez aqui seja desta vez, tá? Não tenho toda a certeza do mundo, mas eu acho que pode ser. Não ligava para a glória ou para o lucro da expedição. Mesmo com a decadência do seu reino, ainda tinha uma fortuna considerável e seria o próximo na sucessão do trono. Ok. Perdera seus pais e irmã na última grande peste, e após as tempestades de areia frequentes que assolavam o sul, seu avô adoeceu de um mal incurável. Aqui eu já acho, Lucas, que você começou a pecar. Por quê? O começo do texto, ele não é um super começo, né? Ele não traz pra gente um super início. Mas eu acho um início ponderado, assim, um início ok, né? Estavam longe da segurança dos portos de Uruk há mais de um mês. Não me diz muito, mas também não me diz pouco. Me diz, né? Traz algumas informações e tal, fala sobre o protagonista, e aqui eu acho que deveria engatar já na ação, em alguma coisa acontecendo. O tal do show, do mostrar e não contar, sabe? Ao invés de você começar a mostrar algo pra gente, você continuou contando. E aí aqui você mostrou, porque tem um diálogo, óbvio que você está mostrando quando tem um diálogo, né? Então eu acho que isso aqui talvez pode ficar para depois. Vamos continuar lendo para entender o que é. Os eruditos o tratavam com uma sílica vinda do granito vermelho. Por que eu digo isso? Porque eu não vou lembrar de nada disso aqui depois. O que lhe poupava das dores e permitia caminhar e manter as rédeas do reino na direção correta. O inexperiente garoto não se mantinha pronto para sucedê-lo. Nos seus bons tempos, o velho enfrentou diversas adversidades vindas dos deuses. Isso aqui é legal, a gente entende que nesse mundo os deuses não são amigos, né? E travou inúmeras batalhas para manter o seu território. A maior delas gerou a grande inimizade com as terras da rainha Zumarud, o que, ironicamente, fechou as portas do único lugar em todas as terras de Atar que possuía o granito vermelho. Ele mesmo e seu avô preferiam, se enterrar em um deserto de formigas do que implorar para aquela bruxa por misericórdia. Príncipe. Enkidu, aqui tem que botar algum ponto, tá? Alguma coisa, porque é um nome que vem depois. E eu não gostei muito desse nome não, achei ele pouco sonoro. Enkidu o retirava de seu turbilhão de pensamentos. Sozinho no canto do navio, apoiado sobre um parapeito, Gilgamesh contemplava a imensidão. Se esse aqui não for o Gilgamesh original, muda de nome. Por quê? Porque se o seu texto der certo, a pessoa vai pesquisar Gilgamesh no Google e vai ter um monte de coisa sobre o rei lá da Suméria. É do Suméria, né? Que é o Gilgamesh. Gilgamesh contemplava a imensidão do oceano. Ó, faltou ponto aqui de novo. Acabaram de avistar as Ilhas de Fogo. Ótimo, Enkidu. Faça com que preparem os botes e me aguardem para descê-los. Senhor, é realmente necessário? Pergunta meio estranha, né? Eu irei junto, meu amigo. É meio duro, tipo, eu irei junto, meu amigo. É meio altivo demais. Parece uma pessoa fabricada. Em todas as nossas aventuras foi assim. Não será diferente agora. O senhor sabe para onde estamos indo. Eu não diria que é o mesmo tipo de lugar, mas irei preparar os botes. O jovem parceiro de aventuras tinha os cabelos enrolados que lhe caíam sobre os olhos e a pele de um tom moreno vivo, quase avermelhada como barro. Gilgamesh assente com a cabeça e Enkidu parte em direção aos botes. Juntaria cerca de 20 homens para acompanharem a incursão nas ilhas. O território para o qual se dirigiam era completamente inabitável, pelo menos para os humanos. Um numeroso arquipélago ao extremo sul do continente, formado por imensas cadeias de vulcões, em sua maioria ativos e, segundo as lendas contadas pelos navegantes, era habitado por monstros e feras demoníacas. Imensos lagartos que cuspiam fogo e ácido e, em algumas histórias, chegavam até mesmo a voar. Dividiam as ilhas com imensos quadrúpedes. Você não falou imensos aqui? Imensos, meio repetitivo. Imensos quadrúpedes peludos com presas gigantes. Obviamente, depois de tantas viagens, Gilgamesh já havia visto de tudo um pouco.
Ele também percebeu que o imaginário humano tende a aumentar as coisas em suas histórias. Por esse motivo, ele não acreditava totalmente na veracidade das criaturas das ilhas, mas também não as desacreditava por completo. O príncipe se preparou em sua cabine, vestindo uma armadura bem grossa de couro marrom escuro, que protegia seu tronco e pernas. Seus cabelos passavam da altura de seus ombros e tinham uma tonalidade castanha. Ele os prendeu para que não atrapalhassem sua visão. Com uma das mãos, ele pegou sua espada e a prendeu no cinturão. Aqui eu já acho que tá um pouco demais de novo, tá? Eu gostei dessa descrição aqui, apesar de eu achar que você podia separar em mais parágrafos, né? Mas eu gostei dessa descrição, porque você teve um diálogo, aí você está contextualizando a gente sobre a ilha. Mas aqui eu acho que já está exagerado um pouco em tipo só descrição. Por quê? Porque sim. Porque sim. O príncipe se preparou em sua cabine, vestindo uma armadura bem grossa de couro marrom escuro, que protegia seu tronco e pernas. Seus cabelos passavam da altura de seus ombros e tinham uma tonalidade castanha. Ele os prendeu para que não atrapalhassem sua visão. É uma forma de descrever a aparência do protagonista que eu tô analisando melhor assim, mas eu acho que funciona. Mas poderia ficar melhor usando o que você já escreveu, por exemplo, aqui, ó. Ele os prendeu para que não atrapalhassem sua visão. Poderia ser o seguinte: o príncipe se preparou em sua cabine, vestindo uma armadura bem grossa de couro marrom escuro que protegia seu tronco e pernas, para que os longos cabelos na altura dos ombros, para que os cabelos... Que longo? Na altura dos ombros é longo? Não sei, né? Para que os cabelos castanhos que chegavam à altura de seus ombros não o atrapalhassem, ele os prendeu. Algo assim, entendeu? Então, em vez de você separar a descrição do cabelo com o que ele fez com o cabelo, você coloca tudo junto, que vai ficar um pouco mais natural e ainda vai economizar espaço. Com uma das mãos, ele pegou sua espada e a prendeu no cinturão. O tamanho da espada era bem mediano, o que não lhe fazia carregar muito peso. Achei ruim. Isso aqui tudo, ó. Você quer descrever que ele tem uma espada média. Então você poderia falar só: na cintura carregava uma espada média. Ah, Lucas, mas fica pouco poético. Você quer passar a mensagem ou você quer fingir que você é mais inteligente que o leitor? Pronto, tá aí. Ah, poderia ser melhor? Poderia. Se você tivesse só a descrição mecânica desse jeito aqui, ficaria bem ruim. Mas uma descrição mecânica, para não saturar, de ficar aquela vibe de os seus cabelos que caem em cascata, como uma piscina. Piscina é foda, né? Como uma piscina de leite achocolatado na fábrica do Willy Wonka. Eu acho isso um pouco chato, clichê, xarope. Então, para você evitar chegar nesse ponto, eu acho que dá para você colocar uma descrição mecânica ou outra ali no meio, bem simples, bem direta, para regular, entendeu? Você vai fazendo uma média. Aqui, com certeza, um enter, né? A âncora foi lançada o mais próximo possível da primeira ilha. O pequeno navio parou sem dificuldades sobre uma barreira de corais e os homens começaram a carregar os botes. Levariam picaretas e sacos de tecido para extrair o máximo possível do granito vermelho. Ok, eles querem o granito vermelho, legal. Assim como espadas e lanças, caso o pior acontecesse. Enkidu, habilidoso com o arco e flecha, os carregava consigo. Legal, mas, mais uma vez, enter. Poderia ser um enter. Ou, se você não der enter aqui, acho que poderia ser aqui. Você tem parágrafos muito maiores do que o necessário. Quando você dá um enter? Quando que você muda de parágrafo? Normalmente, quando aquele assunto, aquele tópico, aquele item em específico tratado no parágrafo, ele já foi resolvido. E você vai trazer uma nova informação. Ah, mas tudo tem a ver com a viagem para a ilha. Aí você tem um capítulo. Entendeu? O parágrafo, ele serve para organizar as informações de uma forma que o seu leitor ele vai conseguir manter uma linha de raciocínio. Quando você quebra um capítulo para começar um novo,
você está mudando a linha de raciocínio, mesmo que levemente. Vai facilitar para que o leitor consiga continuar, consiga fazer uma pausa. Senão, a gente escreveria tudo num bloco só de texto. Entende? Então, vamos usar as quebras de parágrafo. Após todos embarcarem, incluindo o príncipe, os barcos foram içados até o mar e eles começaram a remar em direção à costa. Eu acho que você descreve um pouco demais mesmo, no geral. Não demorou muito para alcançá-la. O lugar estava vazio e algumas formações de cristal negro salpicavam a praia, com pequenas estrelas que caíram do céu. É uma descrição bem legal, tá? Dá para entender direitinho o que você quis dizer. Não perceberam a presença de nenhum animal, nem pequeno e nem de grande porte. Eu disse que os marujos exageram. Gilgamesh olhou para Enkidu com um sorriso no rosto. Vamos com cuidado mesmo assim, senhor. O pequeno grupo se lança... Como assim se lança? Aqui é tempo passado, aqui é tempo presente. Tem que corrigir isso aqui. Caminham, mais uma vez tempo presente, caminham por cerca de 1 hora até encontrarem um rio com as margens totalmente devastadas. Ponto. Sua foz subia em direção ao vulcão. Ah, mas é muito curto, não tem problema nenhum. Seguindo a vontade do príncipe, eles acompanham... Por que você mudou o tempo verbal? De passado para presente. Isso é um negócio que acontece com muita frequência, inclusive, em escritores. E é muito estranho isso acontecer. Porque é como se a gente esquecesse o que a gente está fazendo, a história que a gente está contando. É um dos erros que mais evidenciam para mim que o escritor deveria ter investido mais tempo no texto. Porque se tivesse mais tempo investido no texto, esse erro teria sido percebido. Ou não foi investido a atenção necessária. As duas coisas é farinha no mesmo saco. Seguindo a vontade do príncipe, eles acompanham o rio, retornando para sua nascente. É preciso mais 1 hora para que finalmente alcancem a foz. Ela se misturava a um pequeno fluxo de lava, de modo que produzia uma fumaça fedida e densa. O tipo de palavra que você está escolhendo para contar a história não combina com fedida, teria que ser fétida. Por quê? Porque fedida, para mim, ele passa uma sensação um pouco mais coloquial. E todo o resto do seu texto ele é um pouquinho menos coloquial, entendeu? Então, eu trabalharia ou com fétida ou ajustaria o resto do texto. E deixava várias formações geológicas pontudas se destacando do solo. Enter. Falou sobre a foz, ele chegando até a foz. Acabou de explicar sobre ela, a aparência dela, né? Agora vai falar sobre outra coisa. A fonte das águas se esgueirava mais para dentro de uma caverna, em que descia para baixo do nível do solo. Todos se entreolham e sentem que deveriam evitar um lugar desconhecido como aquele. Dá para você quebrar o parágrafo aqui também, tá? Em vez de ser aqui, poderia ser aqui. Mas eu acho essa descrição aqui meio longa. Desnecessariamente. Mas daria para quebrar aqui ou daria para quebrar aqui. Eu vou quebrar aqui porque eu acho que aqui o assunto muda um pouco mais drasticamente. Todos se entreolham e sentem que deveriam evitar um lugar desconhecido como aquele. Porém, a decisão está nas mãos de Gilgamesh. Aqui caberia muito legal um ponto e uma reformulação disso aqui. Fazendo ser obrigatório que o seguissem para dentro daquele buraco quente e esfumaçado. Ou você poderia colocar assim, que obviamente decidiu prosseguir. Algo assim. Já cria uma explicação sobre o Gilgamesh. Traz uma informação sobre ele. Ele é decidido de ir pra frente com coragem, porque ele é o brabo, entendeu? Cada passo que davam piorava a visibilidade. Cada passo que davam, a visibilidade piorava. Outros pequenos fios de lava escorriam pelas paredes. Mano, o calor desse lugar deve ser insuportável. Fazendo com que o simples toque nelas fosse perigoso. É lava. Como assim? Tocar em lava? A moral de todos os homens caía drasticamente e apenas Enkidu estava animado em seguir seu antigo companheiro de aventuras. Até que é de fuder o cu do balaio, mano. Desculpa aí o palavrão. Quando alcançam um bolsão dentro da caverna, o clima muda, algo assim acontece, sei lá, né? E aqui, enter.
Um lago borbulhante se formava no meio da estrutura e dele saía o fluxo de água, que inexplicavelmente subia para fora de lá. Magia. Um modesto rio de lava corria até se misturar com as águas do lago, formando uma névoa branca que permeava o local. Seu solo era bem mais escuro que o do resto da ilha, e quase sem vegetação. Tem vegetação dentro do vulcão? É tipo aquele negócio de viagem antes da Terra, né? Em uma das pedras, um dos homens tropeça. Não, esse aqui tá ao contrário, mano. Um dos homens tropeça em uma pedra. Cai ao chão em protesto, de escárnio e se levanta. Ah, ele ficou bravo. Não vamos encontrar nada nesse buraco. Aqui caberia uma exclamação, né? Esbravejava. O homem voltou. Quer dizer, foi pro infinitivo, eu acho, né? É isso, Tícia? Tícia tá aí? Foi pro infinitivo o negócio. Vamos seguir por onde eu mandar. Aqui também caberia uma exclamação, tanto faz. E tem que ser ponto aqui se não for exclamação, porque o Gilgamesh, né? O Gilgamesh responde com a mão na espada. Caralho, ameaçou o cara? O Gilgamesh é um líder meio fraco, né? Tem que botar a mão na espada pra ser respeitado? A tensão aumenta até que Enkidu grita de surpresa. Príncipe, encontramos! Gilgamesh se aproxima do amigo. Tem tantas variações de pedras aqui. O pedaço de rocha que foi... Cara, você que descreve tanto, Lucas, você perdeu a chance aqui de descrever. Porque ele bota a mão na espada, a tensão aumenta, até que o Enkidu grita de surpresa. Aí é foda, cara. Como assim? Tava todo mundo ali, ó, na minha cabeça. A cena é a seguinte. O cara caiu no chão, né? Deixa eu mudar aqui até a câmera. O cara caiu no chão. Aí ele levantou puto. Ah, eu tô nervoso. Aí o Gilgamesh falou: se não se acalmar, eu vou te dar uma peixada. Aí ele virou assim pro Gilgamesh. O Gilgamesh olhou pra ele. E do nada o Enkidu grita: olha aqui quanta pedra preciosa. Isso pode ser a cena. Mas eu acho que faltou descrever um pouquinho mais essa tensão aumentando. E o Enkidu, como que o Enkidu mudou de foco? Pra onde que ele olhou? Entendeu? Não é muita descrição, não. É coisa de uma linha. De 5 palavras, talvez, aqui já resolve o problema. Mas eu acho que faltou. O pedaço de rocha que foi chutado pelo homem se desprendeu do solo, revelando que... aí é fácil de você resolver o problema, pô. Enkidu percebe algo, aponta pro chão e grita. Pronto, resolvido. Revelando que dentre aquelas pedras negras jazia uma variedade imensa de pedras raras. E o melhor, o granito vermelho. Perfeito. Por que é 3 pontos aqui? Ele vai falar mais uma coisa? O Guru comemorava, ganhariam ainda mais com aquilo, já que além do granito levariam tantas pedras preciosas. Levariam pedras preciosas, né? Comecem a escavar. Por 2 horas eles prospectam. Nossa, esse tempo presente aqui me quebra. As rochas com ânimo, mesmo em meio àquela sauna natural. Cada sacola cheia é passada para um serviçal que as empilha sobre uma pequena elevação de rocha negra. Enkidu supervisiona todo o serviço, enquanto Gilgamesh investiga mais ao entorno do lago. Preguiçoso, né? Com a última sacola cheia, os homens começam... Aqui caberia um enter. Começam a juntar as ferramentas e Enkidu grita para que Gilgamesh retorne. O homem recosta a sacola junto das demais, senta-se ao lado delas e joga sua picareta ao chão. O barulho da ferramenta caindo é abafado e não latente como se acertasse uma pedra. É oco. As sacolas começam a se chacoalhar e caem umas sobre as outras. O homem escorrega para fora da rocha em que estava sentado, virando-se para testemunhar a imensa fera em suas costas. Não entendi nada, peraí. O homem recosta a sacola junto das demais. Que homem? Que homem que recosta a sacola junto das demais? A última sacola tá cheia. Os homens começam a juntar as ferramentas. O Enkidu grita pro Gilgamesh. É o Gilgamesh que recosta a sacola? Mas ele não estava ajudando ninguém a pegar pedra?
Pelo menos parece que não. Eu acho que faltou descrever a cena direito. Eu não entendi a ordem das coisas. Aparentemente, algum homem, que deve ser o Gilgamesh, sentou na pedra onde as sacolas estavam. E isso, depois de tacar um monte de sacola em cima do bicho, fez um bicho acordar. Aparentemente é isso. O gigantesco lagarto negro se misturava nas rochas vulcânicas da ilha e mal era percebido. Sua altura, ponto, né? Sua altura superava de 2 pessoas e seus olhos amarelados focavam no homem à sua frente. Sem tempo para a reação, o animal o atinge com uma das patas, o esmagando contra uma rocha. Tá, esse o homem não é o Gilgamesh, então tem que dar alguma característica para ele, mano. O sangue escorre por sua boca, nariz e olhos. Um de seus braços é arrancado com ímpeto, com impacto, e a cabeça mole do homem. Pô, esse o homem, do homem, é chato pra dedéu, cara. Mole e sua cabeça mole, né? Deixa visível que sua vida já havia sido ceifada. É arrancado com impacto e a cabeça mole. Nossa, ficou ruim isso aqui só, mano. É, um dos homens ficaria melhor. Essa parte aqui ficou ruim, mano. Essa partezinha aqui da cabeça mole. Eu não gosto muito desse papo de vida ceifada e tal. Salve, DJ Talson Ten. Beleza, mano? Talson Team. É Ten. É Team, né? É Team. Ficaria melhor se você diminuísse bastante isso aqui, tá? Tipo, um dos seus braços é arrancado com impacto e a cabeça vaza. E a cabeça começa a vazar enquanto seus olhos, né, os olhos estão mortos. Ah, o cara tá morto, né? Resumo. Largando os materiais e as sacolas, os outros, ali não importa, os outros correm em desespero para a única saída. Sem as sacolas, um bom covarde leva a sacola junto. Com exceção de Enkidu, que corre ao encontro de Gilgamesh. Ponto. Eles trespassavam um caminho pelo flanco da fera. O jovem serviçal insistiu para que abandonassem tudo e se juntassem aos demais em fuga. Mas o príncipe não deixaria o que veio buscar. Enquanto Enkidu se esgueirava pelas rochas buscando a saída, Gilgamesh correu em campo aberto até as sacolas e apanhou 2 delas. O gigantesco lagarto parava nesse momento de perseguir os homens, que se enfiaram na pequena saída da caverna, e voltou a sua atenção para o jovem príncipe em suas costas. Não havia um local seguro para se abrigar. Ele tinha noção disso. Aquela besta enorme avançava em sua direção. Não havia nenhuma saída. Gilgamesh largou os sacos e empunhou a sua espada. O monstro parou em frente ao rapaz. Seus olhos se encaravam profundamente. O frio percorria a espinha do príncipe, mas não era medo que ele sentia. Seu corpo se estremecia como se uma energia sobrenatural borbulhasse dentro dele. E é isso, tá? Já estamos aí em 23 minutos de análise, então vai ficar por isso mesmo. Metade do texto ainda não foi lido. Se você quiser descobrir o que é essa energia sobrenatural, pede pro Lucas aí onde é que vai estar disponível, depois de ele mexer e tal. Lucas, pode reenviar pra gente depois de mexer no texto, tá? Pode falar, tipo, ó, continua lendo daqui pra ver se você melhorou esses pontos que eu critiquei. O texto, ele tá bom, ele tá ruim, o que ele tá? Por enquanto, é uma aventura fantástica, sem muita história, tá? Não tem muito o que acompanhar ali. Qual que é o propósito da história? Qual que é a história que a gente tá lendo por enquanto? Eu já li metade do texto e eu não sei o que eu tô lendo. Eu não sei o que vai acontecer. Entendeu? Salve, Bajo. Boa noite. O problema é, a gente tá vendo a história do Gilgamesh, que tá indo até uma ilha buscar um tesouro. E é isso. É uma história clichê que, por ser clichê, não teria problema se ela tivesse a própria personalidade. Mas eu não senti que ela tem uma própria personalidade. Ela tem um monstro que não tem nada demais, que é um lagarto. Ela tem
um ambiente. Eu acho que um ponto você acertou. Eu gosto da sua visão dos ambientes. Eu acho que a praia, quando chega, é bonito. Eu gosto do lugar onde eles encontram as pedras. Eu acho bonito aquela convergência de água com lava. Como você descreveu, eu acho que é legal. Então esse é um ponto forte dessa escrita. Ambientação. Tem que melhorar o storytelling, como contar as coisas que estão acontecendo. Mas o ponto mais importante é que história você está contando. O que você quer contar nessa história? Qual é a motivação dos personagens? Qual é a motivação do leitor para ele continuar lendo? Ah, na última linha tem um puta plot twist. Aí você vai ter que ter muita sorte de eu querer continuar lendo. Se você consegue ter um protagonista muito carismático, ou um grupo muito carismático, você me prende numa história flat, uma história que não tem grandes personalidades, porque os personagens eles carregam. É uma história muito mais sobre os personagens do que sobre a história em si. Por exemplo, eu cito o tempo inteiro One Piece. One Piece é uma história sobre os personagens. Ah, mas tem o One Piece que eles estão atrás e tal. Ninguém liga pro One Piece. A gente quer ver como é que o Luffy e seus amigos vão passar pelas situações, porque o One Piece é repetitivo, inclusive. A história de One Piece é repetitivo. Tem um background por trás, genialmente feito, porque tem vários foreshadowing e a gente consegue ficar tipo criando teoria e é muito complexo, é um universo muito complexo. Mas o que faz a gente continuar e aguentar ler 1129 capítulos, que até agora está em 1129, que eu leio toda semana quando sai, né? Porque tem semana que não sai, são os personagens. Esse livro também, esse texto não me entregou personagens marcantes também. Lá no começo eu falei, parece um personagem criado. Mas eu criei, eu sou escritor. Eu sei. Mas não pode parecer. Você precisa me enganar. Você precisa fazer eu esquecer que eu tô lendo uma história e embarcar naquela história, naquele personagem, entendeu? Como que melhora isso? Com prática, com teoria, com mais leitura, mais prática, fazendo coisas como essa daqui. Né? Então pratique personagens, leia bons personagens, busque referências, especialmente nessa linha. Nossa, tem um monte de luz lá fora, mano, de carro. Linha indiana. É isso. Não esqueçam de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal.